E aí, galera, aqui é o professor Fernando Miragem de Matemática no aulalivre.net. O nosso assunto de hoje é a geometria espacial, que é um assunto extremamente interessante de ser estudado, até porque a geometria como um todo, ela faz parte do nosso cotidiano. Então, o que a gente faz é o tempo inteiro estar enxergando por aí, onde a gente percorre, elementos que formam a nossa geometria, que compõem a nossa geometria. Então, o que acontece? Nós vamos separar a geometria em dois momentos. Primeiro, o estudo dos poliedros e, no segundo momento, os sólidos de revolução. Então, primeiro, poliedro. Polivários edros significa face. Então, os poliedros são sólidos que são limitados por regiões poligonais. Exemplo, aqui nós temos um polígono, um poliedro. Eu tenho um retângulo, aqui um trapézio. Então, a gente tem regiões poligonais limitando a figura. Um poliedro, ele pode ser convexo ou não convexo. No caso, se nós quisermos descobrir se ele é ou não convexo, ou na verdade côncavo também podemos dizer, a gente só precisa olhar se a figura tem tipo uma entrada, assim, ó. Se tiver tipo uma entrada desse tipo, conforme o desenho, a gente tem um poliedro não convexo. O que acontece? Dá pra gente pensar da seguinte maneira. Por exemplo, se nós tomarmos dois pontos quaisquer internos, se o segmento por eles determinado for todo interno, ele é convexo. Caso contrário, ele é não convexo. Bom, então nós vamos fazer o seguinte movimento. Quando nós estamos lidando com um poliedro, a gente tem que entender que a gente tem alguns elementos para analisar. São as faces, que são essas regiões poligonais, os vértices, que são os pontos de encontro, como vocês podem ver no desenho, e as arestas, que são justamente os segmentos que a gente vai limitando a figurinha. Então, o que é que acontece, pessoal? Faces são os polígonos, arestas são os segmentos obtidos quando duas faces se encontram, e a gente tem os vértices, que são o ponto onde as arestas vão se encontrar. Esses elementos se relacionam de tal maneira que a gente tem lá a chamada relação de Euler, que nós já vamos falar a respeito, mas por enquanto eu preciso saber primeiro atribuir nome ao sólido. E o nome está associado sempre ao número de faces. Se são 4 faces, é um tetraedro, 6 faces hexaedro, 8 faces octaedro, 10 faces decaedro, 12 faces seriam dodecaedro e 20 faces um icosaedro. Por exemplo, se nós tivéssemos 17 faces, bom, esse a gente não dá um nome específico, a gente apenas diz que é um poliedro de 17 faces. Então, nomes, a gente tem esses aqui, mais o heptaedro, o nonaedro e o undecaedro. Mas isso é outro movimento. Então, lá vamos nós. A relação de Euler. V é o número de vértices, F é o número de faces e A é o número de arestas. V mais F é igual a A mais 2. Essa é a famosa relação de Euler. Senhoras e senhores, prestem atenção. Um poliedro convexo tem 8 faces, 12 vértices e eu quero saber o número de arestas. Bom, tomando por base a relação de Euler, V mais F é igual a A mais 2, só cabe a nós, nesse momento, substituirmos as informações. São 8 faces, depois nós temos também 12 vértices e nós queremos descobrir o número de arestas. Bom, é só a aplicação direta dessa formulazinha. A gente tem aqui 20 é igual ao A mais 2. Agora passamos esse 2 para o outro lado, o número de arestas vai ser simplesmente 18. Então, os elementos de um poliedro se relacionam assim. V mais F é igual a A mais 2, a famosa relação de Euler. Agora, seguindo, dentre os poliedros, alguns são extremamente importantes no nosso estudo. Alguns a gente chama de prismas, outros pirâmides, existe o octaedro, mas todos eles vão ter o seu momento aqui no nosso estudo. O que são prismas? Prismas a gente pode pensar como se fossem caixas que têm bases paralelas e iguais, e nas laterais a gente tem paralelogramos. Ou a gente tem duas bases paralelas e iguais, ligadas por segmentos, tudo bem? Então, esses são os nossos famosos prismas. Um prisma, ele pode ser oblíquo ou ele pode ser reto.
A gente diz que ele é reto quando o centro da base superior projeta no centro da base inferior. E ele é oblíquo quando isso não ocorrer. Então a gente tem essa diferença entre eles, o reto e o oblíquo. Bom, agora observem o formulário. O formulário, ele existe, está ali. Mas nós podemos também pensar de outra maneira, quer ver? Ó, presta atenção. O que é a área da base? Bom, as bases são polígonos. Então é a área de um triângulo, que a gente está acostumado a fazer base vezes altura sobre 2. Um prisma quadrangular, por exemplo, tem na base um quadrado. Então o que acontece? Se eu quiser calcular a área, é só calcular a área do quadrado. Então a gente trabalha principalmente com geometria plana nesse momento. O que é a área lateral ou superfície lateral? É a união de todos esses paralelogramos que a gente tem na volta. Em outras palavras, se eu quisesse calcular a área lateral, eu poderia calcular a área, nesse caso, desse retângulo e multiplicar pelo número de retângulos que tem ali. Bom, mas vamos supor que eu não tenha ali um polígono regular. Bom, então é só pensar que eu calculo o perímetro da base e multiplico pela altura, que eu calculo a área lateral. A área total ou superfície total, para compreender melhor, é só pensar assim, ó. É o total das áreas que a gente tem. Se é o total das áreas, então, a área lateral, que nós acabamos de encontrar, somando as duas bases. Essa é a minha área total. E para fechar, o volume. O volume é o preenchimento da figura. Quando a gente preenche a figura, nós estamos em front-off ao volume. E aí é só fazer a área da base vezes a altura e eu tenho o volume de qualquer prisma. Eu disse qualquer prisma. O volume é a área da base vezes a altura. Diga-se de passagem, na ampla maioria dos problemas que a gente vai encontrar, o que vai ser solicitado é o volume. Então a gente tem que ter esse cuidado. É muito importante lembrar disso. E claro, a chave está na base. A partir do momento que a gente determina a base, encontra a sua área, o volume está pronto. É só multiplicar pela altura. Então, nós vamos exercitar uma figura tanto quanto diferenciada. Tá? Temos aqui um prisma. A gente tem bases, olha lá, ó, paralelas e iguais, e nas laterais a gente tem, nesse caso, retângulos. Bom, como é que eu tenho que proceder para calcular o volume dessa figura? O exercício pede isso. Ó. O volume de ar contido em um galpão com a forma e as dimensões dadas em metros pela figura é em metros cúbicos? Bom, precisamos pensar no volume. O volume é o preenchimento. Eu primeiro vou escolher a minha base. Eu escolhi para a base essa figura que cá está. Ó. Essa é a minha base. E a minha altura passou a ser 12. Então, a chave para acertarmos esse exercício está justamente em encontrarmos a área da base. Então, uma sugestão, quer ver? Ó, uma sugestão. Eu quero calcular a área de uma figura que tem este formato que vocês estão vendo aqui. Isso é um pentágono, o que não é muito comum. Normalmente nós encontramos quadrados, triângulos, hexágonos. Um pentágono já não é uma coisa muito simples de ser feita. Então a gente tem que estabelecer algumas ideias que serão facilitadoras nesse cálculo. Sugestão, quer ver? Sugestão. As medidas já foram fornecidas, tudo bem? Eu nem estou ligando para a altura, porque a altura é 12, eu vou colocá-la só no final. Eu preciso calcular essa área. Sugestão. Podemos dividir a figura dessa maneira, ó. Tudo bem? Então vamos calcular primeiro essa área, depois aquela segunda área e somar as duas. Bom, essa área é só, como é um retângulo, é só nós fazermos 8 vezes 3, essa área já deu 24, ó. Tudo bem? O que acontece? Vamos olhar lá para cima. Como a gente tem 5 essa altura total, até aqui tem 3, esse pedaço é 2. Como é que assim nós temos os mesmos 8 lá de baixo? Ó? Então agora eu vou calcular a área desse triângulo que está ali. A área de um triângulo, pessoal, é sempre base vezes altura sobre 2. Base vezes altura sobre 2. Bom, nessas condições, eu encontrei 8 como essa área de cima. Como aqui embaixo a gente tem 24, a área da figura no total vai ser 24 mais 8, 32. Então, a área da base está pronta. Se nós queremos o volume, bom, gente, é só fazer a área da base vezes a altura. Tudo bem? E agora, uma sugestão.
10 vezes 32 é 320. 320, guarde. E 2 vezes 32 é 64. Então é só fazer 320 mais 64, 384. Tá lá, ó. Letra B é o volume desse sólido que vocês acabaram de encontrar. Agora vem comigo. Próximo passo. Existem prismas que são prismas especiais. O paralelepípedo, ele é um prisma onde a gente tem nas faces, todas elas, retângulos. Então a gente tem o comprimento, a largura e a altura. Mas o que a gente utiliza para fazer os cálculos é a mesma coisa. Se nós quisermos calcular a área lateral, calcularíamos a área desse retângulo, somaríamos e multiplicaríamos por 2. É aquele entorno da figura. O volume continua sendo a área da base vezes a altura. A área total são as duas bases mais a superfície lateral. Então são só coisas que a gente já fez de alguma maneira. E aqui surge uma componente interessante, que é a diagonal do paralelepípedo, que é aquele segmento que vai atravessar a figura. É o maior segmento que a gente consegue encontrar ali. E para fechar, o nosso cubo, que é uma figura extremamente comum, que a gente encontra muito em prova, e o cubo nada mais é que é um prisma também, só que nas faces a gente tem só quadrados. Então a gente lida com quadrado basicamente. Aqui a diagonal do cubo, cabe lembrar também, é aresta raiz de 3. Se a aresta é 5, a diagonal é 5 raiz de 3. Já a aresta da face é a diagonal de um quadrado, que é aresta raiz de 2. Temos que cuidar para não confundir, mas o restante é tudo igual. Esses são os nossos prismas e os poliedros, e o início dos poliedros. Por enquanto eu fico por aí e até mais, pessoal.